Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luan. Eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao nosso canal. Legal, e hoje a gente está aqui para comentar um pouco sobre como vir morar no Canadá em 2023. Mas nós vamos falar baseado no que a gente viveu, na nossa história, em como nós chegamos aqui. Hoje nós estamos vivendo em Montreal, no Quebec, e a gente quer compartilhar nossa história com vocês. Então, se vocês querem saber ou se vocês têm ideia de vir morar no Canadá, enfim, ainda em 2023, ou se é um planejamento futuro, eu tenho certeza que as dicas que a gente vai estar dando aqui talvez possam te ajudar, talvez possam dar ideias de como vocês possam fazer e quem sabe vocês possam se inspirar também na nossa história de como a gente fez. Bom, e tudo começou durante a pandemia em 2020. Acho que muitas coisas aconteceram durante essa época no mundo, né? Tinha sido uma época que eu tinha acabado de ser demitido da empresa onde eu trabalhava e a Carol também. A gente era recém-casados também, né? Fazia um Sim, ano, menos nós de um ano, casamos. né, que a gente tinha casado. A gente casou em fevereiro de 2019 e, no caso, o start mesmo foi a demissão do lugar onde eu trabalhava em julho de 2020. Isso gerou esse estalo para então a gente começar a pensar em coisas novas e eu já tinha um desejo por conhecer o Canadá, também os Estados Unidos. E eu comecei a já ver algumas coisas na internet e já tinha até comentado algumas vezes com você, né, amor? É verdade. E parecia pra mim, pelo menos, uma coisa assim muito distante no sentido não só de impossível, mas por ser uma coisa que antes do Lô ter comentado comigo eu nunca tinha pensado, nunca tinha sido um desejo. Por mais que eu gostasse, né, a gente cresce vendo, na verdade, né, os Estados Unidos como uma potência, filmes de Natal e tudo mais, mas nunca tinha sido uma coisa que me ocorreu porque eu nunca gostei de inglês. Então eu tentei várias vezes entrar nas escolas tradicionais, né, que eu não vou mencionar o nome aqui, mas pra mim era uma coisa que não entrava na minha cabeça, eu já tinha esse pensamento concreto de que eu não iria aprender inglês, então eu nunca pensei de fato, né, que seria possível algo do tipo. E eu acho que tem um ponto, porque eu achava que você não ia topar tão fácil assim. E nessa época, quando eu dividi esse desejo, perguntei pra você, será que a gente não poderia pensar sobre isso? Eu lembro que eu te mostrei sobre o poder de compra aqui, eu te expliquei algumas coisas e você falou assim, eu acho que eu topo isso, vamos ver. E foi assim que a gente começou, e aí a gente começou a pesquisar quais são os seus primeiros passos, né? E a gente chegou a uma conclusão de que o Plano Canadá, ele tem 3 pilares que são tempo, dinheiro e um dos mais importantes, se não for o mais importante, é o inglês. Exato. Porque o Canadá fala francês e inglês, mas majoritariamente o inglês e a gente precisava, né, desenvolver essa parte. Eu sempre gostei de inglês. Eu sempre odiei. Eu sempre, assim, me identifiquei com a matéria e tirava nota boa na escola. A Carol nem tanto. Mas eu também nunca tive nenhuma oportunidade de treinar com algum nativo, de falar muito. Eu gostava, entendia alguma coisa. Mas a Carol não sabia quase nada e aí a gente decidiu... Não, eu não sabia nada. Nada. Você disse que era nada, mas eu acho que você sabia alguma coisinha assim. E aí a gente decidiu um ponto importante, que agora a gente estava com um pouco mais de tempo e a gente usar esse tempo disponível para levar a Carol para o maior nível de inglês possível, né, amor? Eu entendo que muita gente vem pra cá, não é uma crítica, tá? Mas muita gente vem pro Canadá ou pros Estados Unidos na cara e na coragem sem o inglês. Pra mim, Carol, é uma coisa que não faz muito sentido porque você vai ter que ter uma vida nesse país, né? Mesmo se você tiver uma rede de apoio com brasileiros, enfim, sua família, eu acho que não faz sentido você ir pra um país, né, qual a língua nativa é o inglês, a primeira língua é o inglês, e você não falar o idioma. Então, esse pra mim era o maior ponto. Eu não queria vir pra cá e depender exclusivamente do Luan pra fazer coisas simples como ir no mercado, ir numa farmácia. Eu queria ter a minha independência, não dele, acho que as pessoas entendem quando eu falo isso, mas de conseguir fazer as coisas simples, né, sozinha, sem precisar atrapalhar também ele, porque a gente sabia que ele ia vir pra cá, ele ia precisar trabalhar e ele precisava fazer as coisas, né, normal, né? Sim, do dia a dia. e eu acho que um ponto importante não é nem só se você vai conseguir fazer coisas simples como ir na farmácia, ir no mercado, mas o seu nível de inglês ele vai determinar o seu sucesso profissional aqui também. Com certeza.
né? Então você precisa, quanto mais alto for o seu nível, com mais confiança e com mais fluidez você vai se comunicar. E às vezes você pode ser uma pessoa super capaz, mas se você não tiver a habilidade de comunicar isso da forma correta, você vai perder oportunidades Com que certeza. talvez, se você estivesse falando a sua língua nativa, você não perderia. Que para você Muito difícil. começar, não foi nem a questão de entender, mas eu acho que foi a questão de você pegar a constância no estudo. E já foi uma época difícil, né, a pandemia e tudo, mas com o tempo a gente começou a ver melhora. Talvez até você, durante o processo, acho que você pode até falar mais, algumas vezes você falava, eu não tô saindo do lugar e tudo mais, mas por coisas que a gente viveu durante esse processo, a gente viu que na verdade você estava evoluindo sim. Mas é difícil, é isso que você falou, né? A constância acho que é o principal, né? Porque uma coisa é você sentar um dia e você estudar 3 horas, o duro é você fazer isso todos os dias, ou 4 ou 5 vezes na semana. Então, a constância, eu acredito que não só nisso, né? Mas em várias coisas da vida acaba sendo um ponto muito difícil da gente conseguir lidar, mas foi superado, né? Entre aspas, acredito que ainda tô aprendendo, a gente tá aqui vivendo, a gente tá sempre evoluindo. aprendendo ainda, mas foi uma luta. E como que a gente fez isso, né? Só pra quem tá assistindo entender que a gente decidiu não pagar nada, não fazer nenhum curso, e eu acho que hoje existe muito conteúdo já na internet que dá pra fazer. É claro que não é só assistir, você precisa praticar a fala, você precisa conversar com alguém, mas para sair do zero, para você ter uma ideia de conteúdo, para você treinar o listening, né, para você ter uma escuta um pouco melhor, tem muita coisa que dá para fazer de casa, a gente acha Muita conteúdo coisa. explicando. Eu sei que a gramática não é mais importante, mas se você precisa e tá no ponto também de entender a gramática, para ter uma base, tem muita coisa aí na internet, e a gente praticava entre nós dois também. Bom, e aí a gente, entendendo que tinha que evoluir o inglês durante esse tempo todo, a gente teve a primeira ideia, porque entre esses pontos, né, esses pilares que a gente falou, tempo a gente teria por causa da pandemia. E aí o inglês a gente já entendeu que tinha que trabalhar e como que a gente ia trabalhar, mas tinha o ponto do dinheiro, que é um ponto muito importante e que também tem a capacidade de deixar esse processo mais curto ou mais longo, mais fácil ou mais difícil. E é claro que, como não poderia ser diferente, a gente foi buscar a forma de fazer isso com o menor custo possível. E olhando o que tinha na internet, vendo vídeos no YouTube, pesquisando por aí, a gente descobriu que naquela época fazia muito sentido ir pro Atlântico canadense. Tava em alta, né? Tava em alta. Todo mundo comentando do Atlântico. E a gente pensou, por que não, né? A gente começou a olhar as fotos das cidades, assim, e a gente chegou na conclusão de que dentro das possibilidades do Atlântico, Halifax era a cidade que a gente mais se interessava. Só para contextualizar, a gente morava no interior de São Paulo, mais ou menos 40 minutos da capital. Então a gente não morava numa cidade tão pequena, então seria um pouco estranho pra gente, né, amor, vir pra cá numa cidade muito pequena que talvez não teria tanta oportunidade de emprego, enfim, e a gente não se acostumaria de fato, né, com o ritmo da cidade e tudo mais. É que assim, é uma cidade pequena, né, onde a gente morava. Vizinha de Jundiaí, São Paulo. E é uma cidade que tem tudo. Tem uma boa estrutura, mas ela tem o ar de uma cidade mais calma, mais tranquila, embora isso também já tá mudando por lá. Só que eu, particularmente, acho que nem tanto pra Carol, eu não gostaria de já tá saindo da minha zona de conforto, do meu país, e ir para um lugar muito afastado, onde eu ia conhecer menos pessoas, ia ter menos oportunidades, ia ver menos movimento, menos opções de coisas para fazer. E isso me deixava assim realmente assustado, não era uma ideia que me agradava. Então a gente começou a analisar o estilo de vida, as oportunidades, o tamanho da cidade, fazia sentido. o quão desenvolvidas elas eram. Claro que no Canadá todas as cidades têm, né, mesmo tudo, do né? interior tem o que é necessário, mas a gente achou que no estilo de vida ali Halifax seria legal. Mas e como foi a procura da job offer? Qual foi a conclusão? A conclusão foi que, na verdade, a gente nem teve, né, procura da job offer, porque a forma mais barata seria essa, a procura de uma job offer, que seria, no nosso caso, diretamente do Brasil, porque a gente não tinha dinheiro para fazer uma viagem exploratória, que é o que muita gente fez, né, ou pensava em fazer, que é você pegar um visto de turista, vir para o Canadá, levar o seu currículo, se apresentar em empresas e buscar oportunidades. Ou aplicar do Brasil
Ou aplicar do Brasil, que seria o que eu poderia fazer, mas na área que eu trabalhava, eu sempre trabalhei em vendas no Brasil, não via como uma área em demanda. Pode ser que alguém tenha uma história diferente, não foi o conhecimento que eu tive na época. Eu achava que seria muito difícil, talvez para quem trabalha em TI, né? Seria muito fácil ser contratado do Brasil, mas não seria o meu caso. Ou então algumas áreas, tipo, que trabalham com máquina, né? Maquinário pesado, que é uma parte que é forte no Atlântico A gente conhece gente na área de alimentação, né? Confeitaria, cozinheiros e tudo mais, fica mais fácil para a pessoa conseguir pelo menos uma entrevista ainda do Brasil. Mas eu não senti firmeza nesse processo e aí a gente foi pro segundo plano. Bom, considerando toda a loucura do processo, né, de nem tentar a job offer, um dia eu surtei e eu pensei que a gente poderia tentar por uma bolsa de estudos, né? Na época eu tava fazendo a minha faculdade ainda, tava no penúltimo ano ou último? No último já, eu acho. No último ano? Acredito, não. Acho que era... No penúltimo? No penúltimo ano da faculdade eu pensei, por que não, né, de repente um mestrado, alguma coisa assim na área, e eu coloquei na cabeça que a gente ia tentar por uma bolsa. Isso até é história para outro vídeo, porque era uma forma que a gente não gastaria tanto, claro que existem sempre gastos no processo, mas não gastaria tanto, e foi um dos motivos também que eu peguei pesado no inglês, né, pra conseguir uma nota suficiente, porque assim, o que muita gente às vezes não entende não basta você ter a vontade, você ser graduado em uma área, você precisa ter o idioma compatível com o nível acadêmico que você vai estar estudando. Então, para você fazer, por exemplo, um curso técnico, o seu nível de inglês, ele não é tão alto como para você fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, enfim. E por fim a gente chegou na ideia mais comum, que a maioria das pessoas acabam tendo, que era o college. Então a gente começou a pesquisar quais seriam as possibilidades com valor bom, né, dentro do que a gente podia pagar, numa cidade que a gente gostaria de morar. Porque a gente sabe que tem algumas cidades pequenas, o custo até do college, né, é bom. Por exemplo, no Atlântico, o preço dos colleges não são ruins, né? Tem o NBCC, por exemplo, que todo mundo conhece. Nessa vida de YouTube, a gente acabou encontrando Montreal, e encontramos o college que eu faço hoje, que estava com uma bolsa de $10 mil, né? De desconto. E é interessante, né? Porque a gente brincava e a gente estava quase profetizando sobre o nosso futuro, na verdade. Mal a gente sabia, porque a gente dizia assim, se tudo der errado, a gente vai pro Quebec. A gente vai para Montreal, vai pro Quebec. E claro que tinha também um pouco da história com essa questão do francês, a gente não fala francês. Não era a cidade que a gente queria. Não era a cidade que a gente queria. Montreal é uma cidade fantástica e a gente vai poder compartilhar nesse canal mais sobre isso com vocês. Mas até a gente chegar aqui não era a ideia que mais empolgava a gente, mas o plano foi se adaptando e as coisas aconteceram como tinham que acontecer. E a gente veio parar aqui. Mas a Carol, né, definiu esse plano, a gente conversou, a gente entendeu que seria uma boa vir para cá. Tem um ponto também que foi o diferencial do Quebec por muito tempo, né, amor? Que foi o fato do PGWP, que eu acho que você pode explicar legal para quem está assistindo. Verdade, porque assim, no Canadá, a gente buscava, né, uma oportunidade que a gente pudesse, de repente, conseguir uma imigração no futuro. Claro que não é garantido, né? As pessoas que vêm fazer um college aqui, nada garante que elas vão conseguir, de fato, né, residência permanente. Mas uma das coisas que podem ajudar é o tempo de PGWP. Então, só para quem não sabe, o PGWP, ele é como se fosse um visto, onde você pode ser elegível após a formação do seu curso. Porém, não são todas as instituições que podem dar essa elegibilidade. As principais são as públicas, existe alguma exceção no resto do Canadá, por exemplo, se for uma instituição privada, mas se você fizer uma graduação, uma pós-graduação, eles consideram. E tem a exceção, né, do Quebec, onde os colleges privados também davam esse benefício. Dentro da equação precisava ser uma instituição que pudesse ser elegível ao PGWP. Então, na época, aqui o Quebec, todas as instituições privadas e públicas eram elegíveis ao PGWP. Foi também um dos motivos pelo qual a gente escolheu. Então, tendo em vista o preço, né, do curso, a bolsa, ser elegível de fato para o PGWP e também o custo de vida da cidade,
foram coisas que chamaram a nossa atenção, né, como uma porta de entrada. Mesmo não sendo a nossa primeira opção, né, considerando todos esses pontos positivos que eu falei, a gente veio pra cá, a gente se surpreendeu, a gente gostou muito da cidade, principalmente pra quem chega no verão, né, que fica muito legal a cidade, o fato de escurecer super tarde é uma coisa também que ajuda muito no início, mas a gente vai gravar mais conteúdo a respeito disso, mostrando a cidade. Agora tá começando primavera pro verão, então vai ter bastante conteúdo relacionado a isso. Então, voltando, tudo começou em 2020, porém, a matrícula do college, né, aqui em Montreal, a gente realmente fez em janeiro de 2022. Eu já tinha feito algumas provas antes, e a prova de proficiência que eu escolhi fazer foi o Duolingo. Eu já tinha nota suficiente, então foi relativamente fácil, né, amor? Só enviar o histórico, o passaporte e a prova de inglês, então foi tecnicamente simples. E aí entra num ponto que muita gente perde sono, cabelo e se desespera, que é o visto, né? Que é um processo mais delicado, de fato, porque nada disso serve se o visto não for aprovado, né? Depois de receber a sua aprovação, né, a confirmação da sua matrícula do college, isso é um documento que você usa já para sua aplicação do visto, para comprovar que você já pagou, que você já está envolvido, né, com a instituição, né? Exatamente. E aí a gente iniciou o processo do nosso visto. Coincidentemente, eu comecei a trabalhar numa empresa que foca também nisso, que é a New Intercâmbio, em Toronto. Então foi uma coisa que veio a calhar muito bem e eles me ajudaram assim na parte mais decisiva do nosso processo, né? A parte mais importante, a gente teve uma ajuda fundamental do Renato e da equipe toda. Foi uma coisa muito legal porque, entre aspas, né, as coisas vieram a casar. Então eu já tinha uma experiência prévia, somou com o que eu aprendi na empresa, então foi uma coisa muito legal que ajudou muito a gente a entender como seria o nosso processo de visto, né? Então hoje a gente entende que existem 3 pilares dentro do visto de estudo, ou do visto de trabalho, enfim, para o Canadá, para ser aprovado ou não, né? Claro que não depende só disso, tem muitos outros fatores, mas esses são os principais. Então seria o financeiro, a comprovação de vínculo com o Brasil e se faz sentido ou não, né? Você vir para o Canadá, porque ainda tinha esse ponto, né? A coerência. A coerência do processo. Bom, e tudo isso começa com uma carta que você precisa escrever, tanto o estudante quanto, no caso, o Luan, que ia me acompanhar para trabalhar full time, né? Então, nós dois fizemos uma carta e tudo que a gente escreveu nessa carta, a gente precisava ter documentos para provar isso. Então, vou te dar um exemplo. A gente colocou que o Luan, sei lá, tinha uma experiência na empresa X. A gente precisava de um documento que comprovasse, de fato, essa experiência, para não ficar uma coisa só de boca, né? Para o oficial ele ter provas para ter mais consistência no processo. E nessa carta a gente já incluía também os nossos vínculos com o Brasil, então a gente colocou alguns motivos e também a gente já mencionou o financeiro. Tudo isso que eu tô falando aqui agora tem no site do governo canadense, então vocês conseguem achar lá tanto as documentações necessárias, o que precisa para comprovar o financeiro, a quantidade de dólares que precisa, tudo isso tem no site, a gente pode deixar na descrição do vídeo, né, esse link para vocês terem acesso. E caso vocês tenham interesse, a gente pode também gravar um vídeo explicando, mostrando o site certinho, como funciona, como fazer a aplicação. Mas depois desse passo da gente ter enviado o nosso visto, isso foi no início do ano, né, que a gente enviou o visto. Em janeiro a gente fez a matrícula, e aí quando foi entre fevereiro e março a gente deve ter feito a aplicação. Exato. E aí depois disso, enviando a aplicação, a gente fez tudo online, tá? Tem gente que faz em papel, mas a gente fez tudo online. Entra na parte da biometria e dos exames médicos, né, que a gente precisava fazer. E aí a gente, como a gente morava no interior de São Paulo, o lugar mais viável pra gente fazer isso era em São Paulo capital. Então a gente utilizou um dia que a gente tinha livre e já tinha agendado, né? Você faz o agendamento. É outra coisa também, tem tudo no site do governo canadense, onde são os consulados, os médicos, né? As clínicas que são designadas, né? E aceitas pelo governo canadense para esse tipo de processo. Então você vê os endereços e os profissionais que atendem, e aí você pode escolher o lugar que você vai fazer isso. Você deixa agendado e você vai naquele dia e hora. Só para contextualizar, no Brasil tem 5 centros, né? Importante mencionar. Então
Então é São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e Brasília. Então você não precisa necessariamente ir para São Paulo, né? Sim, muita gente às vezes vem para São Paulo ou às vezes pode ir até para um outro estado por conta Do tempo, né? do Da biometria. tempo, do custo do deslocamento. Às vezes um outro estado pode ser, não para quem está em São Paulo, mas como tem estados que não tem, Sim, às vezes a com pessoa certeza. precisa ver qual que é o local, né, que tem o custo-benefício melhor. Mas enfim, o exame ele não é um exame complicado, ele é como se fosse um exame admissional e você vai explicar algumas coisas e também vai, né, tem exame de visão, tem o exame de sangue que você faz. De urina, né, também. De urina que você faz lá na clínica. É relativamente rápido de você fazer, né? E tem a biometria também. E o raio-x, né? E o raio-x, exatamente. O raio-x do tórax. E a gente tirou um dia, igual o Luan falou, pra gente fazer tudo. Então a gente conseguiu marcar a parte dos exames de manhã, deu tempo, né, amor, pra gente almoçar até num shopping perto. E aí a gente fez a biometria e é muito rápido. Então a biometria não foi nem 5 minutos, né? Foi o tempo da gente chegar, sentar, eles não te perguntam nada, que isso é uma das coisas que as pessoas também têm medo, né? Acho que é tipo uma entrevista igual visto americano. Mas eles não te perguntam nada, só pedem pra você dar suas impressões digitais. E é basicamente isso. E o interessante é que você já tendo iniciado o seu processo de visto, aí eles mesmos vão enviar a documentação, né? O resultado desses exames para o seu processo de aplicação. E depois você só vai receber ali dentro das atualizações da sua aplicação se foi aceito, se não foi. Pode haver a necessidade deles pedirem alguma outra coisa. Sim. Mas no nosso caso não teve isso e só foi atualizado. O nosso processo de visto, do dia que a gente aplicou até, né, o resultado final, levou 7 semanas. Na época, o tempo no site do governo estava como 12 semanas. 12 semanas. Mas esse é um tempo que não é necessariamente seguido à risca. Então, tem pessoas que podem demorar, né, mais de 12 semanas na época. Hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo, são 7 semanas, então caiu bem, né? 7 para 8. Mas nessa época que a gente fez a aplicação, tinha essa expectativa de 12. E tinha casos de pessoas que estavam tendo a experiência de mais tempo do que isso. Tanto que a gente se surpreendeu, ficou muito feliz quando o nosso saiu dentro desse tempo, né? Nossa, é muito rápido, né? Sim. Se a gente for parar pra pensar. 7 semanas passou bem rápido e deu tempo suficiente pra gente começar a organizar agora a nossa vinda pra cá, né? Então a gente tinha ainda muita coisa pra resolver. Então a gente começou, né, essa loucura de o que a gente ia fazer, se a gente ia vender alguma coisa ou não. Anunciar as coisas, receber as pessoas, enfim, colocar preço nas coisas que a gente ia vender, porque muita coisa não ia fazer sentido manter, estando fora do país. E deu tudo certo, graças a Deus, Deu tudo certo. E aí, feito tudo isso, a gente pensou, bom, a gente precisava chegar aqui, se eu não me engano, 2 de julho, você lembra? Ou se era 4 de julho? Você ia começar a estudar no dia 4 de julho. E aí a gente tinha, então, abril, maio, junho, tipo, um pouco menos de 2 meses, né, pra organizar tudo. E aí a gente comprou uma passagem pro dia 20 de junho, né? Isso. Chegamos aqui dia 21 de junho. E a gente comprou pela Air Canada. Então, o bom da Air Canada é que para quem vem estudar no Canadá, vocês têm desconto na passagem. Então, quando vocês ligarem para a companhia, a gente fez direto com a companhia, a gente não fez por nenhum outro site, a gente ligou lá. E a gente informou que um dos passageiros, eles, tipo eu, né, eu era estudante, e eles deram 15% de desconto. É bom, né? Todo valor ajuda. Tudo que você puder economizar nesse processo, vale. Principalmente porque quando a gente veio, o dólar não tava tão barato quanto tá agora, né? Tava mais de 4,20, não era? Chegou a 4,50, 4,60. Então a gente tava assim, né? Economizando o máximo possível por conta dessa conversão. E foi bom. No final das contas, as 2 passagens deram aproximadamente R$8.000, né, amor? Isso a gente tá considerando também um voo saindo de Guarulhos para Montreal sem escala. Foram 10 horas de voo, então tecnicamente já foi assim cansativo, né, esse período todo. A gente queria facilitar, né, na verdade, a nossa experiência, porque ia ser a primeira experiência internacional da nossa vida. Era para realmente levar a nossa vida nas nossas malas e começar uma jornada totalmente diferente. Então,
A gente queria tornar tudo mais fácil, mais rápido, dentro do possível. E foi assim que a gente fez, né? A gente comprou as passagens, se preparou, terminou de vender o que a gente tinha que vender. E a gente pesquisou todas as formas né, fazer valer a quantidade de peso que a gente podia levar Verdade. dentro das malas, que foi uma coisa importante. Antes, pela Air Canada, você podia trazer 2 bagagens de 32 quilos, mais uma de mão de 10 quilos, isso por pessoa. Então a gente trouxe ao todo 6 malas, né? 6 malas, mais itens pessoais, que seria a bolsa de colo. Então a gente entrou num dilema e a gente até tentou achar bastante coisa no YouTube do que trazer, né? O que compensa, o que não compensa. E por via das dúvidas, a gente trouxe muita coisa, né? Mas a gente trouxe, e foi uma ideia sua, né? Da gente trazer as malas de 32 quilos, a gente utiliza Caixa de caixas. papelão. E tem a foto da gente com todas as nossas tralhas. E aí a gente usou aqueles sacos a vácuo. Para economizar espaço. Para economizar espaço, para a gente conseguir colocar mais coisas. Como teve essa mudança agora, não pode trazer mais, né? Foi essa mesma quantidade de peso. A gente aproveitou muito bem a oportunidade que a gente tinha. Mas foi uma boa oportunidade pra gente conseguir trazer bastante coisa que a gente queria trazer. Foi, realmente. A gente trouxe muita coisa. Eu trouxe minhas panelas que eu tinha ganhado de casamento. A gente trouxe muita roupa. A gente tinha muito produto. A gente trouxe muito medicamento. Então a gente aproveitou o máximo, né, dessas 6 malas pra trazer tudo que a gente pensou que a gente pudesse precisar. E deu muito certo. A gente tava até pensando antes de começar a gravar o vídeo se a gente traria, né, amor, alguma coisa a mais ou não traria. E eu não me arrependo. Eu acho que a gente trouxe tudo que a gente precisava, né, dentro das nossas... Da necessidade também. Exatamente, das nossas condições. E deu tudo certo. A única coisa que, assim, não deu certo acho que foi uma louça que eu tinha, que minha avó tinha me dado, que a gente viu que chegou quebrada. Ah, é verdade, é verdade. Que era uma louça que eu amava, era a única coisa assim que eu queria trazer, uma louça pequenininha, e chegou quebrada, mas o resto chegou tudo certo. A gente trouxe caneca, né, amor? Umas canecas que a gente gostava muito. Bom, eu acho que assim, esse processo de aeroporto e de viagem, principalmente para quem é marinheiro de primeira viagem, pode ser um pouco assustador, mas o que assustava a gente de verdade era uma coisa: a imigração, que era o terror. E mesmo a gente sabendo que estava fazendo tudo certo e seguindo todo o processo, parece que quando você chegar lá, alguém vai prender você, te levar para uma sala. Vai te mandar embora pro Brasil, é verdade. Mas assim, o nosso processo, ele foi tranquilo, né? Se a gente analisar tudo que a gente escutou sobre. Foi muito simples, assim, até demais, na verdade. A gente vê muita coisa, né? Como eu acredito que todo mundo que queira vir pro Canadá acompanha muitos canais, Instagrams e tudo mais. E a gente via que existia uma famosa pasta de documentos, né? Que a gente pode até gravar um vídeo, se vocês quiserem, explicando os documentos que seriam bom colocar, enfim. Por fim, eu trouxe uma pasta dessa grossura. Uma bíblia, né? Uma bíblia, com todos os documentos possíveis e imagináveis que talvez eles pudessem pedir. Então a gente trouxe a carta de aceitação do college, a gente trouxe recibo de pagamento, a gente trouxe as nossas cartas de explicação, a comprovação financeira, enfim, a gente trouxe tudo, né, basicamente. Sim. Seguro saúde a gente imprimiu tudo que a gente podia. E eu só coloquei no balcão pro oficial. E por fim ele só pediu pra gente o nosso passaporte e pediu uma carta que vem junto com o passaporte quando eles devolvem, né, pra gente. Então foi a única coisa que eles pediram. Não me pediram a minha carta de aceitação do college, não me pediram nada. Perguntaram pra gente, né, o que vocês vêm fazer aqui no Canadá. E o Renato, ele falou, olha, responde o que eles estão te perguntando. Não tenta ser amigo o Renato, oficial. Só pra explicar, que é o Renato da New Intercâmbio, né? Que você trabalha pra essa empresa. Mas foi muito simples, né? Eles perguntaram o que eu vim fazer e o que ele veio fazer. A gente falou estudar e trabalhar há quanto tempo? O nosso visto era de 2 anos, a gente falou 2 anos e a gente foi pra uma sala, né? Pra pegar já os permits. E foi isso, né? Na verdade, ele tinha mandado a gente sentar e depois trouxe... chamou a gente de volta e trouxe os permits pra gente. E a gente saiu e ficou meio assim, é isso mesmo? Acabou? É só isso? De lá a gente já foi pegar as malas, né? E dali a gente já tava liberado para seguir nossa vida. E aí a nossa jornada começou aqui. Bom, a verdade é que
Muita coisa aconteceu, né? A gente está quase completando um ano aqui, porque a gente chegou no dia 21 de junho de 2022. Então a gente está quase completando um ano aqui, mas tem muita coisa ainda para ser falada. Por exemplo, que a gente chegou aqui na nossa primeira semana de Canadá, a gente estava com Covid. Não pegamos em 2 anos no Brasil, né? E fomos pegar no Canadá, né? Então, enfim, um pouco daquilo que a gente viveu. Depois eu tive um processo um pouco complicado com o SIN Number, que é o CPF daqui, né? É o documento básico que você precisa ter. Uma das primeiras coisas que você faz quando você chega aqui é providenciar o seu SIN Number no Service Canada. E o da Carol foi super fácil, ela foi lá, você só espera e depois que você é chamado lá naquela salinha, em 5 minutos você tem o seu. O meu teve um problema e levou 3 meses. E sem isso você não trabalha aqui. Pode até trabalhar, mas a empresa ela vai ter que reter o seu pagamento e depois você pode receber retroativo, mas dá uma dor de cabeça. E foi uma dor de cabeça, né? Assim, foi terrível. A gente viveu muita coisa, mas isso já solucionou, graças a Deus. E eu acho que daí isso vai ficar para um outro vídeo. Então eu espero que, se você tenha gostado da gente compartilhando nossa história, nossa experiência, você deixe um like nesse vídeo, comente o que você achou e deixe também aí pra gente saber o que você espera. E assim, se vocês quiserem também sugerir, né, amor, temas que vocês querem saber, ou assim, os perrengues que a gente passou aqui também, a gente pode gravar um vídeo contando isso. E caso você precise de ajuda, eu consigo te ajudar com relação a college e tudo mais. Então deixa um comentário aqui, caso você tenha interesse, a gente pode conversar mais sobre isso. E se vocês gostarem, né, de temas assim parecidos, também comentem aqui pra gente gravar mais pra vocês. Muito obrigada por assistirem, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.